Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Investidor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o fundo imobiliário REC-R11. Se é a sua primeira vez aqui no canal Léo Investidor, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Aguiar. E o fundo imobiliário REC-R11 é administrado pela BRL Trust. Ele tem a gestão da própria REC Gestão. Se somarmos as taxas de gestão e de administração, temos 1,20% ao ano. Taxa de performance não tem. Mas, Léo, como essas taxas são cobradas? Elas são cobradas antes mesmo de nós recebermos os dividendos. Ou seja, os rendimentos que a gente recebe ali mensal do fundo imobiliário já vem livre, já vem descontados essas taxas. O REC-R11 é um fundo de papéis com gestão ativa. O seu foco são nos CRIs, nos certificados de recebíveis imobiliários, que representam aí 97,5% de participação no fundo. Então, praticamente quase todo fundo são CRIs, que dá em valor aí 1,3 bilhões de reais, praticamente o valor total do fundo. E desses CRIs, 46% são indexados ao IPCA, 33% em CDI e 13% em GPM. Para você ter uma ideia, o PCA, que é um dos índices de preço que mede a inflação, ele está em 8,06% no acumulado dos últimos 12 meses. E o IGPM está em 37,4% nos últimos 12 meses. Então o IGPM está bem forte, né? O índice de inflação aí de IGPM. Só para você ter uma ideia, em maio agora foi de 4,21%. E vocês verão o quanto esses índices impactarão positivamente os rendimentos, os dividendos do REC-R11. É o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E o CDI, ele que representa 33% aí da carteira do fundo, como eu já falei, ele no acumulado dos últimos 12 meses, ele está em 2,17%. Há uma expectativa do mercado que esse CDI aumente ainda mais, pois ele está atrelado à taxa Selic, né? Então há uma expectativa aí do mercado com relação a isso. Mas de qualquer forma, esses indicadores aqui de inflação têm se mostrado bem interessantes aí para o desempenho do fundo imobiliário REC-R11. Se esse conteúdo de investimento, fundos imobiliários, ações te interessa, fica aqui o convite para se inscrever no canal, pois quase que todos os dias nós temos vídeos novos falando a respeito deste assunto. E se você não quer ficar por fora, também ative o sininho de notificações para estar sempre por dentro aí das novidades. O valor da cota está sendo negociado no mercado, na B3, né, na bolsa, a R$ 100,91 por cota, na data que eu estou gravando esse vídeo. Mas, Léo, e o valor patrimonial por cota? Que seria pegar todo o patrimônio que o fundo tem e dividir pelo número de cotas. Se eu fizer isso, o preço dele vai para R$ 95,78 por cota. Então, se a gente pegar o preço que ele está sendo negociado hoje, que é R$ 100,91, e dividirmos pelo 95,78, que é o valor patrimonial, o valor que ele tem de patrimônio, nós vamos ter aí um ágio de 5,35%. Então ele está um pouquinho mais caro, vamos dizer assim, né? O que reflete também um outro indicador, que é o preço sobre valor patrimonial, que está em 1,05. Exatamente isso, tá? O preço que o mercado está pagando pelo valor patrimonial está acima de 1. Geralmente, quando esse indicador, preço sobre valor patrimonial, está acima de 1, significa que ele está um pouco caro. Quando ele está em 1, significa que ele está no preço justo. E quando ele está abaixo de 1, significa que ele está barato. Claro, essa questão de caro, barato, preço justo é muito relativo. Eu que costumo fazer aportes mensais, acaba que essa questão de preço não impacta tanto, porque ela será dissolvida ao longo do tempo. Né? Como eu sou investidor de longo prazo, eu não fico rodando carteira, não fico comprando e vendendo fundos imobiliários a todo momento, eu só fico comprando, né, na maior parte das vezes. Para mim, essa questão do preço não impacta tanto. Mas é bom a gente saber aí o ponto de equilíbrio, né? Quando o preço está no preço justo, quando está no preço, teoricamente falando, né? Abaixo ou acima. Então ele está um pouquinho acima, mas também, no meu ver, não é muito fora assim, né? O REC-R11 também conta com 72.320 cotistas. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 13,50%. Um dividend yield muito bom, se dividirmos isso aí por 12 meses vai dar 1,12. Porém, o último valor pago foi de R$ 1,20 por cota, o que equivale a 1,15% no mês. Então, muito bom.
Mas, Léo, ele paga isso todo mês? Ele paga aí R$1,20 todo mês? Eu puxei aqui uma média dos últimos 2 anos, ele costuma pagar aí na faixa de 94 centavos por cota, não R$1,20 como ele pagou agora esse mês. Então ele fica variando, mas a média é de 94 centavos por cota. Mas mesmo assim é bem atrativo, né? Se nós formos ver o último ano agora, ele pagou aí acima de 1% ao mês, né? Nós estamos falando aí de 1,12% nos últimos 12 meses, então 1,12% ao mês é bem interessante. E muito disso se deve àquele fator que é um fundo que está muito atrelado aos índices de inflação. Como a inflação subiu bastante, acabou que impactou positivamente o fundo. O REC R11 costuma pagar os seus rendimentos, os seus dividendos, todo dia 15 de cada mês. Então, em junho agora, se você tivesse uma cota, você receberia R$1,20. Se você tivesse 10 cotas, você receberia R$12. Se você tivesse 100 cotas, você receberia R$120. E se você tivesse 1.000 cotas, você receberia R$1.200. Lembrando que cada cota do fundo REC R11 está na casa de R$100. Gostaria de trazer algumas vantagens que eu observei aqui em relação ao fundo, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele acaba protegendo de uma certa forma o capital, né, com relação à inflação, porque boa parte do fundo tem como indexador os índices de inflação, GPM, PCA. Então isso é muito importante, eu acho muito interessante, na medida que a inflação que corrói, né, nosso rendimento, nosso dinheiro, a gente acaba tendo uma certa proteção aí, pois o fundo tem bastante papéis atrelado a esses indexadores. Ao meu ver, né, boa parte dos papéis aí são papéis high grade, que é papéis com uma qualidade um pouco maior. Também a questão da diversificação, tanto diversificação por setores, como diversificação também por regiões. Para vocês terem uma ideia, hoje, mais de 20% está em São Paulo, de 10% a 20% estão em Minas Gerais, 5% a 10% na Bahia, e os demais na região Sul, Centro-Oeste e Nordeste. E aí também, se a gente pegar por setor, ele está bem diversificado, né? A gente tem aqui 32% está em corporação, 27% em loteamento, 13% em pessoa física, 13% em investimento imobiliário, 8% varejo, 5% logística e os demais multipropriedades e financeira. Então, boa parte desses CRIs, né, desses certificados, estão aí com empresas, com CNPJ, ou seja, isso, no meu ver, também diminui um pouco o risco. Agora, sobre as desvantagens que eu vejo, o preço atual, para quem é aquela pessoa que é muito atrelada a preço, né, não é muito o meu caso, né, eu gosto também de comprar barato, quem não gosta, mas eu não fico tão assim fixado com relação a preço. Mas o preço atual ele tem um ágio de 5,35%, está um pouquinho mais caro. Tem alguns papéis que eu vi que eu acho que é um pouco arriscado, mas isso é normal para quem tem fundos de CRIs. Dificilmente você vai ter um fundo que vai estar 100% high grade ou papéis só de qualidade, mas ele tem uma participação em um pedacinho bom aí de papéis que, ao meu ver, são um pouquinho mais arriscados, mas não é nada que faça, por exemplo, a vontade que eu tenho de entrar nesse fundo. Se Deus quiser, em breve eu vou participar, vou entrar nesse fundo também, vou ter cotas aí. Uma outra desvantagem, mas aí não é do REC R11, é do mercado como um todo, de FIIs, né, de fundos imobiliários, é o projeto que já está no Congresso, que o Ministério da Economia, né, mandou para o Congresso, com relação à tributação de 20% sobre os rendimentos, né, sobre os dividendos dos fundos imobiliários, para quem tem uma renda aí para quem recebe acima de R$20 mil mensais de dividendos. Então isso aí é algo assim, do meu ponto de vista, bem negativo. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre isso, vou deixar o card aqui para vocês. Mas isso ainda está no Congresso, precisa ver se vai ser aprovado. Eu ouvi alguns rumores que provavelmente não vai passar essa parte de tributação, mas vamos ver. Todo ano tem esse fantasma que vem aí assombrando se vão taxar os dividendos ou não. Se você gostou, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal. E se você tem algum fundo imobiliário que gostaria que eu estudasse, comentasse, deixa aí nos comentários que eu farei com o maior prazer. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda de fundos imobiliários ou compra ou venda desse fundo específico REC R11. Um abraço, fique com Deus e tudo de bom para vocês.